Marcelo Barreto, o campeonato inglês já tem o seu campeão definido, mas a polêmica da rodada envolve 2 jogadores brasileiros. Conta pra gente. Ih, André Rizek, não é boa para os brasileiros, não. Na verdade, o brasileiro que está sendo acusado é o Davi Luiz, para quem eu já liguei ontem, prometeu nos dar uma entrevista, mas só depois do jogo do Tottenham, que é na quarta-feira e que é decisivo para o Chelsea. Vai perder. Esse aqui é o momento em que o Rafael está sendo expulso, mas não foi o expulso que foi criticado. O técnico Alex Ferguson, que é citado aqui, ó, Ferguson accuses smiling Luiz, né, um sorridente Luiz. O Davi Luiz é muito criticado nos jornais. De segunda-feira, os jornais de ontem, né, foi muito criticado aqui por ter sido flagrado por uma câmera sorrindo depois de atingido pelo Rafael. E estamos mostrando o Guardian de ontem, Barreto. Exatamente. O lance é um lance complicado. Tá mostrando a foto aí, né, Rizek? Isso. Pois é, o lance é um lance complicado. A auxiliar, é uma mulher até que está com a bandeira, está muito perto do lance. E ela vê o Davi Luiz se aproximando do Rafael e fazendo 2 vezes esse gesto. É um gesto que precisa ser interpretado. A imprensa inglesa foi unânime, desde os comentários depois dos jogos. Aliás, o Alan Shearer, eu estava vendo o jogo por uma TV a cabo, o nosso produtor, o Edson Nascimento, que viu pela TV aberta, disse que o Alan Shearer, que é um goleador aqui, um cara muito respeitado, usou uma frase do tipo, não tragam isso para cá. Então, a crítica foi bem pesada em cima do Davi Luiz, que é acusado de sempre usar o cotovelo. Sinceramente, Rizek, o Davi não foi ombro, não foi uma jogada legal. Eu acho até que a bandeira vacilou no lance, porque ela podia ter visto antes, foi muito perto dela. Ele usa, na verdade, o braço para empurrar o Rafael. 2 vezes. O Rafael se irrita e revida. Mas aí é que é o problema maior. Quando o Davi cai, a câmera que faz, a gente chama de câmera de impedimento nas nossas transmissões, né? A câmera que mostra ali a movimentação dos atacantes, mas é uma câmera que está muito próxima da lateral. E o operador dessa câmera resolveu dar um close no Davi Luiz e mostra o Davi Luiz sorrindo, caído no chão. Isso é que foi alvo de muitas críticas. Já no vestiário, o Alex Ferguson, técnico do Manchester United, disse que o Davi Luiz caiu como um dying swan, como um cisne morrendo, né? A morte do cisne é até uma peça famosa de balé, né? Usa essa expressão bem irônica, diz que é impossível que o juiz, que é o Howard Webb, né? Juiz de final de Copa do Mundo, que ele tenha caído nessa estratégia do Davi Luiz e insinua que deve haver uma punição pesada. Os jornais de ontem, todos debateram esse tema, qual deve ser o tamanho da punição do Davi Luiz, por causa dessa questão da simulação. Uma coisa que era considerada extinta no futebol inglês e que o Davi Luiz estaria, enfim, trazendo de volta para cá. Sempre com aquele excesso de rigor destinado aos estrangeiros envolvidos nesse tipo de episódio, né, Rizek? Se o John Terry sorrisse depois de uma falta, talvez a avaliação não fosse tão rigorosa. Mas será que isso é rigor com os estrangeiros ou também tem uma questão muito diferente, cultural, de como se encarar esse assunto? Porque, por exemplo, nesse fim de semana a gente teve um gol anulado do Juventude contra o Internacional, no qual o Williams, embora até alguns amigos da RBS, como o comentarista, grande comentarista Maurício Saraiva, discorde, para mim, claramente, o Williams simulou a falta. E boa parte dos brasileiros celebra esse tipo de malandragem. Olha lá, conseguiu cavar uma falta para o Internacional. Trata isso como algo corriqueiro do jogo. Na Inglaterra, o tratamento é outro. Esse tipo de atitude é totalmente repudiado. Você atribui o que a essa diferença tão grande no tratamento da simulação, meu caro Tim Vickery? Eu estava pensando aí tem um grande uruguaio, Poget. Hoje em dia ele é o técnico lá no Brighton, na Inglaterra. Ele já jogou com Chelsea, jogou com Tottenham. Grande jogador. Quando ele foi para o futebol inglês, ele estava no Zaragoza, na Espanha. E um companheiro dele no Zaragoza tinha jogado na Inglaterra. Ele falou para Poget, olha, tu tá indo para lá. Senta aí, eu vou te explicar. Indo para a Inglaterra, tu não pode se jogar. Tu não pode tentar cavar o pênalti. Tu não pode de jeito nenhum tentar expulsar o adversário, nem botar pressão em cima do juiz para catar um amarelo. Depois ele pensou, por onde eu estou indo? Estou indo para a Lua? Porque para ele, com a concepção uruguaia de futebol, tudo isso fazia parte do jogo. Então, tem sim uma diferença cultural. Eu concordo com o estimado Barreto que eu acho que sempre pega mais forte o estrangeiro
Normalmente, o uruguaio, né, Luiz Suárez sofre com isso, o argentino, mas brasileiro também. Especialmente brasileiro, se lembra, primeiro jogo do Brasil na Copa de 2002? Com a coisa de Rivaldo, né, quando a bola bateu o Rivaldo no tornozelo, ele caiu. E isso pegou muito mal para lá, muito mal. Então é o tipo de coisa que tem pouca tolerância, especialmente quando é um jogador sul-americano.